Benival, eu sou neurologista, neurocientista, e hoje eu vou falar para vocês a respeito dos aspectos históricos aí da esclerose múltipla, né? Então, a história da esclerose múltipla, ela começou com as descrições de um médico chamado Jean Charcot, que era um médico francês, muito importante na época. Ele trabalhava num hospital chamado Hospital da Salpêtrière, que é lá em Paris. E ele foi quem fez as primeiras correlações entre uma doença que apresentava sintomas neurológicos, que se evoluíam a partir de alguns dias e que depois apresentava alguma remissão. E fez uma correlação disso com os estudos de autópsias dos pacientes na época. Isso foi em 1868. Então ele cunhou as bases do diagnóstico que na verdade a gente usa até hoje. Tá? Do ponto de vista de relato de paciente, a gente acredita que o primeiro paciente que a gente tem bem documentado do ponto de vista histórico, que provavelmente teve a doença, foi uma paciente chamada Lidwina de Schiedam. Schiedam é uma cidade que fica hoje na região da Holanda, né? Então, essa paciente ela era uma nobre lá daquela região e que tinha o hábito de escrever um diário. Esse diário foi preservado. Ela era uma patinadora, ela gostava muito de patinar, e tem vários relatos dela apresentando episódios de paralisias, né, algumas alterações, perda de visão. E interessante da Lidwina é que ela era uma pessoa muito religiosa e quando ela fazia esses jejuns, essas orações, ela se recuperava, que é inclusive uma das características da esclerose múltipla, né? E ela foi canonizada depois pela Igreja Católica. Hoje é a Santa Lidwina de Schiedam, tem até uma catedral, né? Tem vários quadros mostrando a história dela, a vida dela. Inclusive foi por isso que a gente conseguiu recuperar os relatos, isso aí mais ou menos no ano de 1400, 1420 a gente tem o diário dela, mais ou menos nesse período, tá? E depois disso a gente teve o neto do rei Jorge III lá da Inglaterra, chamava Sir Auguste d'Este, que ele também tem relatos bastante detalhados de uma doença que apresentava com sinais e sintomas neurológicos de surto e a melhora, né? E essas são as bases até hoje, né? São 3 as bases até hoje da gente falar, da gente avaliar a esclerose múltipla, né? Que é o surto com melhora completa, o surto com melhora incompleta ou a progressão crônica. São esses 3 eventos que foram descritos já pelo Charcot, isso em 1800, né? E que a gente usa até hoje como base, tá? É claro que não tem como a gente saber quando que a doença começou. A gente tem relato em todas as sociedades de pacientes jovens que tinham incapacidades, né? A gente tem um relato do Egito Antigo, do rei Tutancâmon, que ele usava uma bengala desde muito jovem. Claro que não tem como a gente inferir que doença ele tinha, né? Se era uma doença ortopédica, se era uma doença neurológica, mas a incapacidade no jovem, no adulto jovem, é uma coisa que a gente convive desde o início das civilizações, né? E é algo que a gente precisa começar apesar da gente conviver, a gente convive muito mal com isso, né? Então, o paciente que tem alguma incapacidade, ele fica muito à parte da sociedade, ele para de trabalhar, ele para com a vida social dele, ele realmente fica numa condição de uma separação total da sociedade
e da própria vida, né? Então é muito importante a gente começar a encarar isso como uma realidade e essa incapacidade como sendo algo que pode acontecer e que deve fazer parte de um contexto social onde esse paciente ele vai achar meios de trabalhar, ele vai achar meios de namorar, de cuidar da família dele, de fazer tudo que uma vida plena inclui, né? Então, esse era o vídeo de hoje, tá? Se você quiser deixar alguma pergunta, a gente vai tentar responder sempre que possível. Um abraço e até mais.